Vocês acham que em 2023 o produtor rural está mais conservador para poder fazer os seus investimentos? Como é que vocês estão sentindo esse ano? Teve, né, a questão aí de transição de governo, nós estamos com guerra. Vocês acham que o produtor rural está um pouco com o pé no freio? Ou quando a gente olha o que foi liberado do plano safra versus o que foi realmente ali adquirido, como é que vocês estão sentindo? As conversas também que vocês têm com os produtores? Assim, na minha visão, né, ali estando como produtor, eu costumo dizer que, assim como outras áreas, o agronegócio ele é cíclico, né? Então, a gente viveu um ciclo que aumentou muito a lucratividade, aumentou muito a robustez do mercado, né? E esse mercado ele utilizou esse momento para crescer. Então, em área de produção, em tecnologia, o mercado ele evoluiu muito. Então, hoje, de certa forma, o que a gente vê o mercado externo ele está absorvendo a produtividade, mas de forma um pouco mais lenta. E eu costumo dizer que o produtor mais conservador, que é o produtor que tem 20 anos, 10 anos de experiência, 30 anos ou até mais, né? Esse produtor ele está, de certa forma, um pouco mais cauteloso. Mais cauteloso no sentido de que não é o momento de continuar expandindo, não sei se eu vou abrir área agora, mas o cíclico do mercado, ele de certa forma, em alguns períodos, ele meio que faz uma limpeza. Então, para aquele produtor que foi o especulador, e sempre aconteceu no agro, né? Em outros momentos também aconteceu da pecuária, já aconteceu antes, que é o produtor que vê o agro crescendo e fala, cara, eu quero ser produtor. E é um mercado que ele não aceita se você não tiver o profissionalismo correto ali para lidar com ele, né? Então o mercado agora, até por números, né? Ele deve se manter estável, então não é um mercado que deve recuar, por mais que o produtor ele possa estar receoso, não é um mercado que deve recuar, ele deve manter a produtividade alta. Na frente de crédito, como o Luiz colocou, a oferta de crédito hoje ela é inferior à demanda do mercado, então o mercado... Sempre foi, né? Exatamente. Sempre tivemos aí uma retenção, sempre, né? Sempre. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê na ponta ali é que o mercado ele continua, né? Ele está se adaptando, ele está passando por uma fase dentro do ciclo, ele está passando por uma fase de adaptação. Então, em termos de custo, em termos de que é o custo para o produtor, em termos de liberação de recursos, ele está se dando uma adequada. Mas é um mercado que o que se vislumbra aí é um mercado que vai continuar crescendo. Essa questão dos custos, né, que você falou, que o produtor tem que analisar, falando da estratégia, né, tem que analisar os custos do produtor, tal, planejamento. Como é que vocês enxergam isso, né, essa capacitação? Né? Eu tenho um pensamento, um raciocínio sobre isso, né, uma visão do conheça-te a si próprio, né, que é muito importante o produtor conhecer exatamente tanto as suas potencialidades quanto as suas fraquezas, mas principalmente os seus números do negócio. Porque muito se fala, né, de mercado, às vezes o produtor acompanha muito o mercado, mas ele não sabe o seu número interno. Então a conta tem que vir de dentro, né, para fora. E a gente sabe que muitas vezes para fazer os projetos, né, de financiamento, às vezes se faz uma planilha que é uma planilha, né, que não é refletindo realmente a realidade, né? Qual que é a importância, né, dessa gestão financeira? Porque assim, até para trazer uma clareza para o pessoal, sim, que é um tema que a gente aqui fala e foi um dos motivos de ter surgido a Blue Farm, né, que é exatamente a gente tem um conceito aqui, um pensamento que é assim, se no final do dia o seu negócio está valendo menos do que no início do dia, talvez não tenha valido a pena trabalhar. E quem diz se valeu a pena trabalhar ou não, são os números. Né? Porque não é você que diz, valeu a pena, não valeu a pena. São os números que diz se o seu negócio prosperou ou não. É lógico que a gente está falando de um dia, mas pense isso em 3 meses, pense em 6 meses, 1 ano, uma década. Né? Então, a importância, né, eu acho que falta exatamente essa priorização de ter os seus números, né, bem registrados, bem organizados, né, para poder conversar sobre isso. Né, como que está o negócio no final do mês, como que ele operou, como que ele performou. E eu sei que vocês, né, também atuando como planejamento, falam sobre essa questão da contabilidade gerencial, vamos dizer assim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso também, como funciona isso no grupo, como que vocês enxergam isso, que eu acho muito interessante. Olha, falando
do que a gente encontra no campo, do meio rural, a gente encontra diversos modelos de produtor. Mas, de uma forma geral, a gente percebe que o produtor já se preocupa em ter esses números na mão, em ter alguém responsável na fazenda para estar tabulando esses dados. Cada um da sua forma. Você encontra o produtor que já tem um baita ERP funcionando no grupo, mas você encontra o produtor que ainda está na planilha. O importante não é se é o ERP ou se é a planilha, o importante é ter o número na mão. Sim. E a gente tem encontrado, a gente percebe essa preocupação, a gente percebe que eles estão preocupados com os custos, com o custo de produção, quanto que vai custar o saco por hectare, quanto que vai custar a produção dele, a lavoura dele. Ele já começa a se preocupar. Tá? Então, quando a gente vai ao campo, quando a gente vai identificar esses produtores, levar o crédito, a gente tem encontrado isso com uma certa certa frequência, e a gente vê isso exatamente a importância da gestão financeira no meio rural. Né? Você falou agora que o produtor, às vezes, ele quebra por falta de recurso. Mas por que houve a falta de recurso? Ele teve esse recurso e não fez a gestão financeira correta? Qual foi a tomada de decisão dele? Ele deu um passo maior do que ele poderia ter tomado? Então, é preciso ter a clareza desses dados na mão, a clareza do mercado, o que é que o mercado está me mostrando para o futuro. A gente vai discutir um pouquinho aí de mercado ainda hoje. E é preciso não só ter as informações do meu empreendimento na mão, mas eu tenho que olhar para fora. Né? O que é que o mercado está me mostrando? Quais os meus riscos? Qual o risco iminente? Qual o risco daqui a 6 meses? Qual é o risco do ano? Qual o maior risco do meu ano safra? Então, a gestão, ela é muito ampla. Né? Eu não vejo que ela deve ser além de ter a tabulação dos dados na mão. É preciso ter os dados, é preciso ter o financeiro na mão, ter alguém responsável por isso, porque o produtor muitas vezes ele centraliza, e a gente ainda encontra alguns casos, alguns cases de centralização, mas isso também está mudando, ou já é na segunda geração, ou já é a terceira geração, que está entrando na fazenda, né, que está colaborando com esse processo de mudança de hábito, de mudança de gestão no meio rural.